Existe um lugar no mundo onde se você ficar parado por tempo demais, você morre. Esse lugar tem um gás invisível que não tem cor nem cheiro e que sobe do solo e some com o oxigênio do ar. E o mais assustador disso é que em 1986 isso já matou quase 1.800 pessoas de uma vez só, numa única noite. Nesse vídeo você vai conhecer os lugares mais perigosos do mundo e começamos já com o lago que explode. Aqui está o que quase ninguém percebe, nem todo lago é só água. O lago Nyos fica no noroeste de Camarões, encaixado ao lado de um vulcão que todo mundo considerava inativo. O lago se formou dentro de uma cratera vulcânica, criada pelo encontro da água subterrânea com magma quente, e está rodeado por rochas vulcânicas que concentram toda a água da chuva. Parece só um detalhe geológico, né? Mas é aqui que fica realmente interessante. Embaixo daquela água azul e calma, havia décadas e décadas de gás carbônico se acumulando, vindo direto do magma, dissolvido sob pressão nas camadas mais profundas do lago, como se fosse uma garrafa de refrigerante gigantesca fechada, esperando para alguém abrir. Na noite de 21 de agosto de 1986, alguma coisa, provavelmente um deslizamento de terra, perturbou essa garrafa e o gás que estava dentro subiu de uma vez. Uma nuvem invisível de dióxido de carbono, mais pesada que o ar, desceu pelas encostas dos vales ao redor do lago, como se fosse uma maré silenciosa. Ela varreu vilarejos inteiros enquanto as pessoas dormiam. Quase 1.800 pessoas e milhares de animais morreram asfixiados sem nenhum sinal de violência. Sem fogo, sem barulho nenhum. O portão que ninguém conseguiu fechar. Cratera de Darvaza, Turcomenistão. A caverna de gás de Darvaza, também chamada de Portão do Inferno, surgiu após um acidente em uma exploração de gás natural nos anos 70. Cientistas soviéticos estavam perfurando o solo em busca de petróleo quando o terreno cedeu, revelando uma fonte gigantesca de gases tóxicos que começaram a subir rapidamente para a superfície. A solução que pareceu ser mais lógica na época era incendiar a cratera, na expectativa de que as chamas se extinguissem em poucos dias, evitando que o gás metano se espalhasse e contaminasse a região inteira. Só que o fogo nunca apagou. Mais de 50 anos depois, a cratera com cerca de 70 metros de largura ainda está em chamas, dia e noite sem parar, alimentada por um reservatório de gás que parece praticamente inesgotável. O que era para ser só um erro de cálculo se transformou numa das atrações turísticas mais bizarras do mundo. Pessoas viajam semanas até o meio do deserto de Karakum só para acampar à beira de um buraco em chamas. A terra que não devia existir, deserto de Danakil, Etiópia. Se alguém te pedir para imaginar um lugar mais parecido com outro planeta aqui na Terra, é bem provável que a resposta certa seja o deserto de Danakil. Considerado um dos ambientes mais inóspitos do planeta, ele abriga temperaturas acima de 50 graus, lagos de ácido sulfúrico e formações de enxofre tóxicas. A paisagem parece ter saído de outro mundo, e a vida humana é praticamente impossível lá. Justamente por ser tão hostil, esse lugar virou um laboratório natural. Cientistas visitam a região para estudar seus processos geotérmicos extremos e compará-los a condições encontradas em Marte. Se a vida de algum jeito, em algum nível microscópico, conseguir sobreviver num lugar tão hostil quanto Danakil, isso dá pistas valiosas sobre se a vida poderia existir em outros planetas com condições parecidas. A região ainda concentra vulcões ativos e emanações tóxicas, e os conflitos territoriais ao redor só aumentam o risco para quem se aventura por lá. Ilha da Queimada Grande, Brasil. Um dos lugares mais perigosos do planeta está a poucos quilômetros do litoral de São Paulo. A Ilha da Queimada Grande é um dos lugares mais perigosos do Brasil. A cada metro quadrado dessa ilha é possível encontrar até 5 jararacas ilhoa, uma espécie que desenvolveu um veneno capaz de matar quase instantaneamente. Estima-se que vivem ali pelo menos 2.000 dessas serpentes. Mas como uma população inteira de cobras tão letais foi parar numa ilha tão pequena? A teoria mais aceita é que elas ficaram presas ali quando o aumento do nível do mar, há milhares de anos, separou a ilha do continente. Sem predadores naturais e sem grandes mamíferos para caçar essas cobras, fizeram com que elas evoluíssem um veneno completamente extremo e potente, especificamente para conseguir abater pássaros que pousavam ali, que é sua única fonte de alimento disponível. Hoje o acesso é tão restrito que praticamente só os biólogos do Instituto Butantan conseguem desembarcar nessa ilha, e mesmo assim com roupas especiais e protocolo rígido de segurança. Camino a los Yungas, Bolívia. Aqui o perigo não é um animal ou um gás tóxico, aqui o perigo é dirigir. Considerada a pior estrada do mundo, o Camino a los Yungas liga a região de Los Yungas a La Paz, capital da Bolívia, e ficou conhecida como Estrada da Morte. Ela foi aberta em 1930 na lateral de imensas cordilheiras bolivianas, chegando a mais de 4.000 metros de altura. É uma via de mão única com 65 km de extensão, e ela é extremamente estreita, variando entre apenas 4 a 7 metros de largura
largura. Dois veículos de tamanhos diferentes precisando se cruzar numa estrada dessa, que além de tudo é uma estrada de terra, com um penhasco de centenas de metros do lado, podendo ter bastante neblina, porque é um lugar que tem muitas árvores, então normalmente tem muita neblina lá, é extremamente perigoso. Durante décadas, essa estrada foi praticamente a única rota entre La Paz e a região amazônica boliviana, o que significa que caminhões, ônibus e carros de passeio eram obrigados a usá-las todos os dias. Hoje existe uma rodovia alternativa mais segura, e a Estrada da Morte se tornou ironicamente ponto turístico para ciclistas que buscam adrenalina. Vale da Morte, Estados Unidos. Esse próximo lugar carrega no próprio nome um aviso que ninguém leva a sério até sentir na pele. Localizado entre a Califórnia e Nevada, nos Estados Unidos, o Vale da Morte é famoso por suas temperaturas extremas. O local registrou a temperatura mais alta já medida no planeta, 56,7 graus Celsius, em 1913. Durante o verão, o calor é tão intenso que pode causar desidratação severa e até a morte em poucas horas, para quem não estiver preparado. A origem desse nome, Vale da Morte, aconteceu quando um grupo de colonos ficou perdido na região por volta de 1849, durante o inverno, e batizou o local com esse nome sombrio, mesmo que, segundo os registros, apenas uma pessoa do grupo tenha realmente morrido lá. Eles só conseguiram sair vivos graças a dois jovens do grupo que escalaram as montanhas vizinhas em busca de ajuda, e a história ficou marcada justamente pelo medo que aquele vale impôs a eles, não necessariamente pelo número de mortos daquela expedição específica. Mas será que esse medo é proporcional ao risco real hoje? Em parte sim. Apesar do nome assustador, o Vale da Morte continua atraindo visitantes que buscam contemplar suas paisagens áridas e deslumbrantes, e a maioria sai de lá sem problema nenhum, desde que leve água suficiente e evite caminhadas no horário do pico de calor. Floresta de Aokigahara, Japão. Esse próximo lugar é diferente de todos os outros dessa lista, porque o perigo nele não é só físico, é também psicológico, e isso conecta direto com um dos temas mais delicados da natureza humana. A floresta de Aokigahara, situada ao redor do Monte Fuji, no Japão, é conhecida por sua densa vegetação e por ser um local associado a lendas assustadoras. A vegetação ali cresceu sobre o antigo solo vulcânico, os sinais dos celulares falham lá constantemente, e as bússolas comuns podem até sofrer pequenas interferências magnéticas vindas do solo de origem vulcânica, o que, somado às lendas antigas da região, alimentou um imaginário coletivo de mistério ao longo dos séculos. Só que existe um lado bem mais sério e triste nessa história. Infelizmente, a floresta também ganhou notoriedade como um dos lugares com maior número de suicídios no mundo. Por isso, o governo japonês trabalha constantemente para tentar mudar essa imagem, instalando placas com mensagens de apoio e assistência psicológica na região. Ilha Sentinela do Norte, Índia. Existe um lugar no planeta onde simplesmente chegar perto já é crime, habitada por uma tribo isolada e ferozmente protetora. Qualquer visita não autorizada à Ilha Sentinela do Norte é ilegal e também muito perigoso. O governo indiano proíbe o contato para proteger tanto os visitantes quanto os habitantes locais, e a remoção geográfica do local junto com questões de biossegurança são motivos adicionais para respeitar esse isolamento. E aqui entra um detalhe que faz total sentido quando você para para pensar. Essa proibição não é só para proteger os visitantes de uma possível reação hostil, é também sobre proteger os próprios habitantes da ilha. Eles nunca tiveram contato com doenças comuns do resto do mundo. Uma simples gripe, que para nós é só um incômodo de alguns dias, poderia se transformar numa epidemia devastadora para um povo que não tem imunidade nenhuma construída contra esses vírus. É arriscado para quem tentar entrar e é arriscado para quem já está lá dentro. E já teve casos de pessoas que tentaram chegar próximo à ilha, só que foram recebidos com flechas. Zona de exclusão de Chernobyl, Ucrânia. O acidente ocorrido em abril de 1986 na usina nuclear de Chernobyl dispensa apresentações. Esse foi o maior desastre nuclear da história e obrigou 200 mil pessoas a evacuarem as regiões mais afetadas pelas nuvens radioativas. Até hoje, muitas dessas pessoas e seus descendentes sofrem com consequências de longo prazo daquele acidente. E o que quase ninguém percebe sobre Chernobyl é que décadas depois, a chamada zona de exclusão se transformou de forma totalmente involuntária, num dos maiores experimentos naturais já registrados sobre o que acontece quando o ser humano simplesmente desaparece de um lugar. Sem caça, sem agricultura, sem construção, a vida selvagem lá voltou a tomar conta de toda a região, que acabou deixando o cenário bem apocalíptico e assustador. Mas será que Chernobyl é seguro hoje em dia? Infelizmente não. A radiação ainda está presente em níveis perigosos em pontos específicos da zona, e qualquer visita exige equipamento, tempo de exposição controlado e acompanhamento de guias especializados. Geralmente são reservados a pesquisadores
pesquisadores e poucos grupos de turismo extremamente regulamentado. Nenhum desses lugares foi feito para ser perigoso de propósito, né? Cada um desses lugares também é de algum jeito um laboratório a céu aberto. Cientistas estudam Danakil pensando em Marte, estudam Chernobyl pensando em como ecossistemas se recuperam, estudam o Lago Nils pensando em como prever desastres parecidos antes que aconteça de novo. Então talvez o verdadeiro aprendizado aqui não seja só esses lugares assustadores, mas sim que quanto mais perigoso e extremo é o ambiente, mais ele tem para nos ensinar sobre os limites do nosso próprio planeta. E me fala aí, qual desses lugares te surpreendeu mais? Você já conhecia algum deles ou foi tudo novidade? Comenta aí embaixo, porque eu vou ler todos os comentários. E se você curte curiosidades como essa, deixa o seu like aqui embaixo para você sempre ser recomendado com vídeos como esse. E se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma curiosidade nova. E é isso, obrigado por assistir até aqui.